Oi, pessoal. Aqui é o TAP e esse é meu projeto de organização do setorial LGBT do PSOL Carioca. Eu assumi essa tarefa na nossa primeira reunião de 2017, que, para quem se lembra, foi uma verdadeira bagunça. O que mais me chamou a atenção naquela reunião foi a ansiedade de todo mundo para falar. Foi bom notar que as pessoas ali presentes estavam usando o setorial como um espaço para dar voz às suas aflições e demandas. Mas a ansiedade para falar se torna um problema, na medida que não escutamos de verdade o que os outros estão falando, que enquanto tem alguém falando, em vez de ouvir, já estamos processando em nossas cabeças o que gostaríamos de responder, ou na medida que interrompemos a fala dos outros, muitas vezes sem mesmo nem notar. Naquela reunião, ficou claro para mim que o nosso principal problema de organização era um problema de comunicação. Eu resolvi então separar a nossa comunicação em dois momentos exaustivos bem distintos: a nossa comunicação durante as reuniões e a nossa comunicação no intervalo entre as reuniões. Desse modo, eu assumi dois objetivos para o meu projeto de organização do setorial: melhorar a nossa comunicação interna nos intervalos entre as reuniões e melhorar a nossa comunicação durante as reuniões. Até aqui foi criado um e-mail próprio para o setorial, o põe a cara no psolcarioca@gmail.com, para que a gente pudesse se comunicar de forma mais direta, segura e controlada com todos os membros do grupo. A esse e-mail foi associado um Google Drive para funcionar como arquivo virtual do setorial e desafogar o grupo de Facebook, para que esse, por sua vez, possa ser usado como a ferramenta de comunicação que ele se propõe a ser, um quadro de avisos. Desse modo, agora nosso tutorial possui uma boca, ouvidos e memórias próprios, só faltando a gente aprender como a gente deve utilizá-los. Por isso, eu sugeri que fosse criado um grupo de trabalho para discutir a nossa comunicação interna e que esse grupo tivesse uma vida útil, que ele fosse criado e que depois ele se extinguisse quando já tivesse concluído a sua missão. Enquanto isso, eu também propus um modo de funcionamento do nosso sistema de informes, com um braço virtual, que seria o boletim virtual periódico, e um braço presencial, que seria o esquenta. Para que o braço virtual do sistema de informes funcione, é fundamental que os membros tenham o e-mail do setorial como ponto central de recepção dos informes, enviando um arquivo por informe anexo para o ponhacaranopsol@gmail.com, sempre que desejarem compartilhar seus informes com todos os membros do grupo e arquivá-los no setorial. O boletim de informes é publicado semanalmente, portanto é importante que os informes dados também sejam compartilhados no grupo do Facebook, para que os membros mais atentos possam ter acesso imediato aos informes dados. A pessoa responsável pela edição dos informes deve mudar a cada intervalo entre duas reuniões, dando a oportunidade para que todos os membros possam participar e que nenhum fique sobrecarregado ou exerça uma posição desigual de poder dentro do grupo. A responsabilidade do editor dos informes se conclui na reunião seguinte a que foi eleito, com a condução de um esquenta ao início de cada reunião. Uma apresentação rápida, descontraída e despretensiosa dos informes entregues durante seu período, e uma abertura mediada por ele para que os demais membros possam dar quaisquer informes que não tenha havido tempo hábil para serem enviados por e-mail. É importante que os informes presenciais também sejam enviados para o e-mail do setorial, para serem arquivados. Minha sugestão é que o editor do boletim de informes seja eleito entre os membros que tenham participado da reunião anterior, pois isso garante que o editor de informes será alguém minimamente comprometido com o setorial naquele momento da sua existência. Vamos agora nos debruçar sobre a segunda parte do projeto: melhorar a nossa comunicação durante as reuniões. É claro que eu não poderia simplesmente tirar propostas de como a nossa reunião deveria funcionar só da minha cabeça. Então eu fui buscar na internet que tipo de informação já existia para facilitar o andamento de reuniões como a nossa. Foi então que eu encontrei uma organização chamada Seeds for Change, Sementes da Mudança, que tem o objetivo de fortalecer a cooperação e empoderar a resistência, dando vários tipos de suporte a grupos que buscam construir alternativas mais justas para o mundo. Olhando o site deles, eu encontrei um artigo tratando exatamente do que eu estava procurando. O artigo, muito didático e acessível, ensinava como facilitar o diálogo, a cooperação e a construção de consenso em reuniões de grupo. Infelizmente, o documento original só existia em inglês, então eu assumi a tarefa de traduzir ele livremente para que todo mundo do setorial pudesse ter acesso na íntegra à informação contida nele.
O artigo traduzido e o link para acesso da versão original em inglês está sendo encaminhada para vocês junto com essa apresentação. Por isso, eu sugiro que todos o leiam, para que o grupo possa se apropriar de fato desse conteúdo e melhorar a nossa comunicação durante as reuniões. Esse vídeo, a partir de agora, vai ser uma apresentação do conteúdo desse artigo e de como eu acredito que ele pode ser aplicado ao nosso setorial, mas ele não substitui a importância de ler o texto na íntegra, para que cada um retire as suas próprias conclusões e a gente possa deliberar numa próxima reunião sobre os métodos de organização que são aplicáveis ao nosso setorial. O artigo começa deixando claro para que servem as reuniões do grupo. Em primeiro lugar, as reuniões nos dão a chance de compartilhar informação. Não é à toa que é tão difícil vencer a etapa retórica de uma reunião, porque essa é a sua função mais básica. Mas as reuniões em grupo também têm o objetivo de nos permitir alcançar decisões coletivamente e encaminhar ações para que os membros ponham a mão na massa e façam o que o grupo considera que precisa ser feito. Em última instância, mas talvez mais importante que todas as demais, as reuniões em grupo têm o objetivo, muitas vezes esquecido, de construir uma comunidade entre os membros de um grupo. Esse artigo vai tratar da facilitação de reuniões, que é basicamente ajudar um grupo a ter uma reunião efetiva e que de fato resolva as coisas e que seja inclusiva também, na qual todos se sintam parte integrantes do grupo na construção de uma comunidade melhor. Para que a facilitação aconteça, é preciso que haja facilitadores, pessoas diretamente envolvidas em ajudar o processo da reunião a transcorrer da melhor forma. Isso já acontece intuitivamente em qualquer reunião que a gente tenha frequentado. O relator, por exemplo, é um facilitador. A pessoa que controla a lista de inscrição também é um facilitador. E por aí vai. O artigo vai nos mostrar quais são os cargos de facilitação que precisam ser exercidos para que uma reunião transcorra da melhor forma possível. São 6 os cargos. O primeiro deles, o apresentador. Em segundo, o relator. Tem também o temporizador, em seguida o animador, o anfitrião e o produtor. O apresentador é o principal responsável pela facilitação da reunião. A minha sugestão é que ele seja a pessoa escolhida pelo grupo na reunião anterior para ficar responsável pela edição do boletim de informes e pela condução do esquenta. Então, além dessas funções, o apresentador acumularia a responsabilidade de organizar a pauta, preparar a agenda da reunião, organizar a lista de inscrição e regular o fluxo de comunicação durante a reunião. Desse modo, o apresentador é o principal facilitador de uma reunião. Em seguida, nós temos o relator. Todo mundo sabe qual é a função dele. Ele tem a responsabilidade de escrever a ata da reunião, o que foi discutido, quais decisões foram alcançadas, quais foram os consensos alcançados, quais são as divergências, quais decisões permanecem incompletas e quais foram os encaminhamentos, lembrando que os encaminhamentos devem responder o que, como, quem, quando e onde. O relator também é responsável por prover um resumo da discussão sempre que for necessário, ajudando o grupo a se situar em que pé da discussão ela se encontra. O temporizador da reunião é quem vai garantir que o grupo se atenha ao prazo previamente acordado, negociando extensões para itens particulares da pauta ou para a reunião de um modo geral, quando necessário. É sua responsabilidade controlar o tempo de fala de cada um e informar ao grupo quando o tempo acordado para a discussão de um assunto estiver se esgotando. O animador assume uma função pouco comum na maioria das reuniões, que é prestar atenção à atmosfera emocional de uma reunião, se esforçando para que o clima da reunião seja o mais agradável possível. É sua responsabilidade cuidar dos membros que estejam mais emocionalmente afetados pela discussão, mediando conflitos quando eles surgirem, propondo medidas para melhorar o clima da reunião sempre que achar necessário e tentando garantir um processo de comunicação não violenta dentro do grupo. O anfitrião exerce a tarefa de receber os recém-chegados, novatos e atrasados, e atualizá-los sobre os objetivos da reunião. Quais itens da pauta já foram discutidos, quais decisões já foram alcançadas, o que está sendo discutido no momento, como as decisões estão sendo tomadas e também questões práticas, como onde ficam os banheiros e até que horas vai a reunião. Desse modo, ele é o responsável por garantir que os membros novos sejam bem recebidos e não fiquem perdidos durante a reunião, e também que a reunião não seja constantemente interrompida para recapitulação por um membro atrasado.
Finalmente, temos o produtor, que é o responsável por produzir a reunião, criar o evento no Facebook, convocar os membros, agendar a sala para a reunião, providenciar os materiais necessários, entre outras tarefas concretas das quais depende o acontecimento de fato da reunião. É importante ressaltar que os 6 cargos de facilitação não precisam necessariamente ser exercidos por 6 pessoas, podendo uma pessoa acumular funções ou uma mesma função ser exercida por mais de uma pessoa. Eu acho que já ficou bem claro a essa altura que eu acredito que o nosso setorial deve se mover a partir de ciclos, que vão de uma reunião até a outra. Nessa perspectiva, nós estaríamos, portanto, no segundo ciclo de 2017 do setorial. O primeiro começou na nossa reunião de 17 de fevereiro e foi até a nossa última reunião, no dia 3 de abril. Nessa última reunião, eu fui escolhido para ser o editor do boletim de informes do segundo ciclo de 2017 do setorial, e a minha responsabilidade termina na próxima reunião, quando então um novo editor de informes deverá ser escolhido para ficar responsável pelo terceiro ciclo do setorial desse ano. Como eu já falei, eu acredito que o editor do boletim de informes deverá ser o apresentador da reunião que conclui o ciclo pelo qual ficou responsável. Dessa forma, a gente constrói um encadeamento onde sempre haverá pelo menos uma pessoa diretamente responsável por garantir o funcionamento organizado do nosso setorial. Uma vez escolhido o apresentador, o próximo passo é definir quem serão os demais co-facilitadores. Isso poderá ser feito pelo próprio grupo ou pode ser delegado para o apresentador escolher, sempre respeitando o princípio da rotatividade dos cargos. Antes de mais nada, é relevante ressaltar que facilitar não é presidir uma reunião. O apresentador nunca dirige o grupo sem o seu consentimento explícito. Em nenhum momento, o apresentador toma decisões pelo grupo ou assume funções que são responsabilidades do grupo como um todo. O apresentador deve sempre obter a concordância do grupo antes de utilizar quaisquer processos ou ferramentas de facilitação. E o apresentador também sempre se mantém neutro durante as discussões. Manter essa neutralidade é a tarefa mais difícil do apresentador. Entretanto, a confiança no processo de facilitação depende de o apresentador não manipular a reunião de acordo com os seus interesses particulares. Aqui vão algumas dicas para que o apresentador consiga manter a sua neutralidade durante a reunião pela qual ficou responsável. A primeira delas é abdicar temporariamente da posição de apresentador e deixar que outra pessoa conduza aquela discussão. Em seguida, deixar claro quando está expressando a sua opinião individual e quando está intervindo como facilitador da reunião. A terceira opção é acreditar que alguém irá expressar a sua opinião e sentimentos sobre a questão. E, finalmente, o apresentador pode pedir a algum membro antes da reunião que garanta que sua opinião será mencionada. Além dessa neutralidade, o apresentador deve ter uma boa habilidade de escuta, o que inclui uma boa habilidade em fazer perguntas estratégicas que facilitem a compreensão do ponto de vista de todos por todos. Ele também deve ter confiança de que boas soluções serão encontradas e que o consenso pode ser alcançado. Ele deve ter assertividade para intervir decisivamente quando for necessário dar alguma direção para a reunião. E ele também deve demonstrar energia e atenção para cumprir sua missão, respeitando todos os participantes e demonstrando real interesse pelo que cada um tem a oferecer. É importante que o facilitador compreenda o objetivo específico da reunião e também os objetivos gerais do grupo. E é importante que eles tenham clareza de pensamento e observação para prestar atenção tanto no conteúdo da discussão quanto no processo. Além da função de ser o editor do boletim de informes, o apresentador deverá lembrar o grupo de enviar as suas demandas de pauta em tempo oportuno para o e-mail do setorial. É sempre interessante que os membros ajudem o apresentador a compreender as questões em torno do assunto que solicitam entrar na pauta, principalmente deixando claro o que precisa ser decidido a respeito do assunto. Entretanto, a apresentação de justificativa não pode ser uma obrigatoriedade para que um item seja incluído na pauta, pois o pedido de inclusão de assunto na pauta é uma prerrogativa de todos os membros, que não pode ser negada pelo apresentador. Também é responsabilidade do apresentador elaborar quaisquer materiais preparatórios para a reunião que achar necessário, no sentido de garantir que todos os membros estejam a par dos assuntos que serão discutidos.
Na semana anterior à reunião, o apresentador deverá organizar a pauta e a agenda da reunião. Em primeiro lugar, deve ser destacado os tópicos urgentes, cuja postergação na discussão implica a expiração do assunto, como aconteceu, por exemplo, com o tópico carnaval na nossa reunião de fevereiro. Por outro lado, também devem ser destacados os assuntos cuja prorrogação da discussão não acarreta maiores prejuízos. Organizada a pauta, o apresentador deve tentar estimar o tempo que será necessário para discutir cada um desses itens individualmente, sem se preocupar se eles encaixarão no tempo total da reunião. Só após elaboradas as estimativas individuais, deverá o apresentador buscar uma proposta factível de agenda para a reunião, priorizando as urgências e prorrogando os tópicos menos imediatos quando necessário. Planeje o que pode ser cortado ou reduzido caso a discussão se prolongue para além do tempo planejado. Para organizar a ordem dos itens na pauta, recomenda-se deixar os assuntos difíceis para depois que o grupo já tiver esquentado, mas antes que todos estejam cansados demais para resolvê-lo. Alterne tópicos longos com tópicos mais curtos e rápidos. Planeje intervalos e descontrações e planeje uma avaliação daquele ciclo de vida do setorial ao final da reunião, um momento de metalinguagem para que possamos aprender e evoluir. Antes que a reunião tenha início, escreva a proposta de agenda onde todos possam vê-la. Bem, todo mundo sabe que qualquer boa reunião começa com um bom esquenta. O animador pode abrir o encontro se apresentando e apresentando os outros facilitadores e explicando quais são as responsabilidades de cada um ali naquele dia. Informe ao grupo até que horas a reunião está planejada para acontecer e estabeleça um acordo de grupo sobre o funcionamento da reunião. Por exemplo, se haverá garantia da fala sem interrupção, ou se haverão gestos manuais que colaborem com a fluidez da reunião, identificando comportamentos inadequados para o grupo e firmando quaisquer outros acordos de sociedade que sejam importantes para todos. Busque ter o acordo do grupo disposto onde todos possam vê-lo, de modo a lembrar a todos o que foi acordado em conjunto. Experimente atividades para descontrair o grupo e garantir que a reunião comece com um alto astral. Experimente exercícios de empatia, como convidar cada um dos membros a compartilhar coisas boas que tenham acontecido em suas vidas nos últimos dias, ou quaisquer fatos e opiniões positivas que contribuam para aumentar o astral do grupo. Cuidado para não impor essas atividades e acabar tensionando ainda mais o grupo. O objetivo central do Esquenta é garantir que todos os presentes estarão na mesma página durante a reunião. O apresentador começa com um resumo dos informes daquele ciclo pelo qual ele ficou responsável. A ideia é que seja apenas um apanhado geral para que as pessoas se informem dos acontecimentos e que possam buscar mais informações a respeito em outro momento, se for do seu interesse. É importante que, em seguida à apresentação dos informes, o apresentador abra para que os membros possam dar quaisquer informes que não tenham sido enviados previamente por e-mail. Controle o tempo de fala de cada um e impeça que outros itens da pauta sejam antecipados nesse momento. Garanta que os informes presenciais serão enviados para o e-mail para arquivamento. Finalmente, o apresentador deve apresentar a sua proposta de agenda da reunião. Apresente os itens em pauta e sempre indique se não tiver incluído algum tópico solicitado e o porquê. Conceda uma breve explicação sobre as questões em torno de cada item da pauta, principalmente o que o grupo precisa discutir e deliberar sobre, o que precisa ser decidido a respeito de cada item. Uma vez apresentada a proposta de agenda da reunião, pergunte se há consenso sobre o seu formato e faça as alterações necessárias. Tome cuidado para que a construção da pauta não tome metade da reunião. Se necessário, seja assertivo. Respeite o cronograma estabelecido. Se o grupo toma decisões por consenso, permita acréscimos quando houver uma possibilidade de consenso tangível com o aprofundamento da discussão. Durante a reunião, discuta um assunto da pauta de cada vez, até que alguma decisão a respeito seja alcançada, mesmo que seja de prorrogar a discussão. Provoque discussões, faça perguntas estratégicas, tente ajudar cada um a desenvolver o seu raciocínio. Sempre aguarde a pessoa terminar a sua fala para comentar algo. Escute ativamente. Não apenas escute, demonstre empatia. Aprecie os comentários e contribuições de cada um e comente as contribuições especiais feitas pelos membros e ressalte as conquistas alcançadas pelo grupo.
Faça comentários afirmativos e encorajadores. Mas seja equilibrado e imparcial. Não favoreça e afirme apenas alguns indivíduos do grupo, mas demonstre interesse real pelo que todos têm a dizer. Garanta que todos participem. Convide os mais tímidos e silenciosos a participar. Busque que todos se sintam parte do encontro e corresponsáveis pela reunião. Garanta a fluidez da discussão. O microfone sempre retorna para o apresentador após a fala de um membro para que ele possa repassá-lo para o próximo na fila de inscrição. O microfone é qualquer coisa que possa ser passada de mão em mão, de modo a identificar quem está com a fala. Essa ferramenta ajuda o grupo a perceber quando ocorre qualquer interrupção e é um instrumento bastante didático para grupos ainda desorganizados. Gestos manuais também podem ajudar na fluidez da reunião, além de ajudar o facilitador a identificar a emergência de um acordo. 3 simples sinais são suficientes. O primeiro deles, levante a mão quando quiser contribuir com a discussão e aguarde a sua vez ser introduzida pelo apresentador. O segundo, levante as 2 mãos se o seu ponto é uma resposta direta ao assunto que está sendo discutido naquele exato momento. Isso permitirá que você pule para a frente da fila, portanto use prudentemente e desencoraje abusos. O terceiro sinal é o aplauso silencioso dos surdos. Balance as mãos para o alto quando ouvir uma opinião com a qual concorda. Desse modo, evitamos inscrições para dizer apenas que nos sentimos contemplados com a fala de outra pessoa. Assim, o apresentador poderá identificar a emergência de um acordo no grupo sem maiores dificuldades. Se novos assuntos não relacionados ao que está sendo discutido no momento surgirem durante o debate, coloque-os no depósito de assuntos. Quando um novo assunto surge, anote-o em um post-it e cole-o no quadro que servirá como depósito de assuntos. Desse modo, assegurando que todos os assuntos que surgirem durante as discussões serão abordados em algum momento, permitindo a todos do grupo se manterem focados em discutir um assunto de cada vez, e também permitindo que todos os assuntos que surgirem serão discutidos, não havendo silenciamento no grupo. Introduza outras ferramentas de facilitação, como a tempestade de ideias, os giros, discussões em subgrupos e quaisquer outras alternativas que pensar, para tornar a reunião mais eficiente e participativa. Confronte humilhações e comentários discriminatórios. Em momentos de tensão ou esgotamento, abuse do bom humor. Proponha jogos, mudanças de cadeira, pausas, momentos de silêncio para reflexão ou quaisquer outras alternativas que julgue viável. Alguns grupos podem se rebelar contra o que consideram uma perda de tempo, mas todos receberão com agrado uma pausa para esticar as pernas ou um momento de hilariedade informal. O animador deve atentar para que a reunião tenha momentos de pausa e relaxamento, intervenções divertidas, uma leitura de poesia ou qualquer outra estratégia para descontrair o clima e relaxar o grupo. O animador deve estar sempre atento para que a reunião se mantenha com um bom clima emocional para todos. O relator pode eventualmente ser convocado a apresentar resumos ao longo da reunião, no sentido de compartilhar com todos em que pé da discussão ele acredita que o grupo está. Tome notas para preservar os aspectos centrais da discussão e considere deixá-las expostas para que todo o grupo as acompanhe. Comece resumindo sucintamente o que foi discutido e apresente os resumos como uma tentativa de compreensão, permitindo que os membros corrijam e confirmem as compreensões apresentadas. Parafraseie em vez de simplesmente repetir o que foi dito. É uma forma de garantir que compreendeu a essência do que a pessoa estava dizendo. Apresente resumos pontuais após falas particularmente desconexas. Uma das principais funções do apresentador é facilitar a construção do consenso em grupo. Trabalhe com um quadro ou cavalete para a exposição visual do processo de construção de consenso. Use o processo de síntese para construir consenso no grupo. O processo de síntese começa com o mapeamento da divergência de ideias. Convide cada membro do grupo a compartilhar sua compreensão individual sobre o assunto sem qualquer interrupção ou comentário dos demais. O apresentador deve então apresentar um resumo de onde ele acredita que o grupo e seus diferentes membros estão, os pontos de contato, por menores que sejam, e as divergências que estão colocadas. O objetivo é construir uma compreensão coletiva sobre o assunto, de modo que todos do grupo estejam na mesma página. Embora seja o apresentador o responsável por conduzir essa tentativa de conectar ideias
aparentemente conflitivas e entrelaçá-las em uma proposta de consenso, na verdade, essa é uma responsabilidade de todos do grupo ao longo do processo de discussão e deliberação. Parta de qualquer acordo que haja entre o grupo sobre o assunto e construa a proposta de consenso a partir daí. Busque no próprio grupo por ideias sobre como as divergências podem ser resolvidas. Não deixe que o grupo se atenha a divergências nos pequenos detalhes quando concordarem no plano geral do assunto. Torne isso óbvio para todos. É válido lembrar que sintetizar uma solução não necessariamente significa uniformidade ou unanimidade. Às vezes, uma solução é possível na divergência. Foque em soluções que abordem as necessidades fundamentais das pessoas e os pontos-chave de preocupação e interesse dos membros do grupo. O processo de síntese, de busca incessante pelos pontos de contato do grupo, reforça o nosso senso de comunidade e a percepção de que todos estamos do mesmo lado e compartilhamos objetivos gerais. Atravessada a pauta da reunião, o relator deverá apresentar um resumo final do que foi discutido e deliberado, lembrando as pessoas dos seus compromissos assumidos e o prazo para atendê-los. A reunião termina com uma avaliação final do ciclo de vida do setorial. Em primeiro lugar, os facilitadores compartilham com o grupo os principais problemas e dificuldades que enfrentaram no cumprimento da sua tarefa e o que acreditam que está funcionando bem e o que pode melhorar e como. Em seguida, os demais membros também vão compartilhar suas opiniões a respeito do funcionamento do setorial durante aquele ciclo, tentando perceber-se como usuários dessa organização do setorial. O que está funcionando? O que pode mudar? Minhas expectativas estão sendo atendidas? Esse é um momento de fala garantida e é um momento de escutar. Não cabem comentários ou interrupções de qualquer tipo e também não cabem réplicas. O feedback é uma ação de escutar e aprender, não cabendo respostas ou justificativas. Apenas escute, reflita e modifique. O apresentador poderá, inclusive, enviar após a reunião alguma espécie de questionário de avaliação, para que todos possam criticar e contribuir com o desenvolvimento do setorial. Para fechar suas tarefas, o apresentador deverá convocar a escolha do seu sucessor e então concluir a reunião com um fechamento satisfatório e motivacional. Antes que todos saiam, o produtor deve garantir que o local e a data da próxima reunião sejam decididas pelo grupo e que as pessoas deixarão seus contatos, caso desejem se integrar à rede de comunicação do setorial. Além disso, o relator deverá enviar, postar e arquivar a ata da reunião. Pronto, pessoal! Esse é o resultado do meu projeto para colaborar com a organização do setorial, a partir do que foi levantado na nossa primeira reunião do ano. Meu objetivo foi melhorar a nossa comunicação interna nos intervalos entre as reuniões, a partir da estruturação de um sistema de informes por e-mail, e melhorar a nossa comunicação durante as reuniões com a utilização das ferramentas e princípios de facilitação de reuniões democráticas. Espero que eu tenha ajudado e apropriem-se do que está sendo sugerido para que a gente possa sugerir os melhores caminhos para o nosso coletivo em nossa próxima reunião. Um beijo para todo mundo, Desacuendei!